colocar no... Bem, amigos, bem, amigas, estamos aqui diretamente do Zoom do professor João Glicério, com transmissão ao vivo lá no YouTube dele, para que possamos garantir a maior visibilidade possível, que eu estou cumprindo a palavra. Eu disse, olha, acabou o semestre, tive doença, tive tudo, tive essas coisas todas, né? Mas eu disse, eu cumpro a palavra, vou dar o programa todo. Hoje eu vou terminar os contratos codificados, né? Contrato de transporte, contrato de seguro, que são os mais importantes, mais relevantes dentro desses contratos pendentes. E vamos falar rapidamente de constituição de renda, jogo e aposta, fiança, transação e compromisso, e aos dois últimos, inclusive, que acabam estando mais a serviço de outras modalidades contratuais, ou como modalidades, ele vai explicar isso com o vagar. Mas quero dizer a todos e todas da minha satisfação de ter acompanhado vocês nesse semestre, registrar aqui, nesse momento está sendo gravado o vídeo também, a presença de Davi, que eu não conhecia, não tinha contato, não tinha sido meu aluno em aula presencial, pelo menos, mas ele que foi selecionado como monitor, né, ainda na seleção de professora Mônica, e eu tive a oportunidade de trazê-lo para atuar com aquele. Agradeço, registro publicamente. Davi, foi muito bom trabalhar com você. Quem sabe tenhamos outras oportunidades no futuro. Quero lhe pedir um último favor, derradeiro. Eu vi que o professor João Glicério colocou no chat o link do YouTube. Então, se você puder, copia e cola e joga lá no grupo do WhatsApp, né? Para quem eventualmente quiser, não estiver participando do Zoom, pode assistir por lá. É uma forma da gente otimizar. Porque eu sei que isso parece meio estranho, e isso vai estar gravado, e eu vou registrar isso. Eu sei que isso às vezes parece estranho, mas eu realmente tenho satisfação de cumprir o programa. E, para mim, às vezes, eu sei que, às vezes, falando com absoluta liberdade, claro que não a vocês que estão aqui participando ao vivo da aula, né? Mas, às vezes, o aluno acha que... há um professor baiano que fala comigo com frequência que a educação é o único produto que a pessoa compra 100 e aceita ficar com 50, né? Ou seja, para terminar mais cedo a aula ou fazer, não. Eu acho que, mesmo não estando comprando diretamente, estamos numa universidade pública, eu acho que é muito importante cumprir esse compromisso de tentar entregar. Eu falo isso com frequência. A palavra ensino e o exemplo arrasta. Então, eu acho que, pelo menos, o exemplo de cumprir as nossas obrigações, eu quero deixar para vocês na condição de uma pessoa um pouquinho mais velha que vocês, e nesse ponto dizer da minha satisfação, dizer também que no próximo semestre já está confirmado, eu pegaria a cadeira de sucessões e eu pretendo, com isso, completar o ciclo em Direito Civil. Eu vou ter ensinado todas as cadeiras de Direito Civil do programa, né, depois da última reformulação. Então, seria em Teoria Geral de Direito Civil 1, Teoria Geral de Direito Civil 2, Obrigações 1, Obrigações 2, Contratos, Reais 2, Família, Temas Aprofundados de Direito Civil e, semestre que vem, Sucessões, né? Vamos ter fechado a cadeira. Se algum de vocês, eventualmente, não tiver pego a disciplina e quiser estar conosco, será uma satisfação imensa. E isso eu quero deixar registrado aqui. Espero que tenham gostado da matéria, da forma da disciplina. Tentei tornar este semestre o mais leve possível, né? Sabemos das dificuldades, sabemos do estilo tradicional na Faculdade de Direito, mas a ideia é que eu possa passar o conteúdo sem necessariamente estressá-los. Cada um tem a sua capacidade de cognição, vai aprendendo, vai fazendo, vai produzindo, e espero que a gente possa ter dado um bom testemunho e, eventualmente, quem sabe, a gente pode se tornar orientador e orientando, e amigos, né, e aí pela vida. Digo, não blefei quando disse que será uma satisfação. Se algum de vocês quiser vir conhecer a minha casa, é só marcar. A gente vai ter o prazer aqui. Tati, que está no grupo, e o próprio João já conhecem, mas podem dar o testemunho depois de que é um lugar um pouco diferente e talvez valha a pena marcar um dia. Vamos lá. Já falei, já dei tempo suficiente para mais gente ingressar na sala, então vou me contentar com todos e todas aqui presentes. E vamos para a nossa primeira modalidade contratual. É o contrato de transporte, que está previsto no Código Civil a partir do artigo 730.
E o que é um contrato de transporte? Né? É um negócio jurídico bilateral, consensual e oneroso, pelo qual uma das partes, transportador ou condutor, se obriga a, mediante remuneração, transportar pessoa ou coisa a um destino previamente convencionado. A ideia de transporte, note que no conceito legal de contrato de transporte já insere-se a ideia da remuneração. Veja a literalidade, eu vou ler aqui o artigo 730, esse mencionado. Pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante atribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. Essa ideia de um contrato de transporte é um dos contratos mais disseminados. Né? Muitos de nós estabelecem com frequência o contrato de transporte, quando andamos de ônibus, andamos de Uber, andamos de táxi, ou, eventualmente, pegamos um transporte escolar ou algo do gênero. E, nesse ponto, é preciso entender que o Código Civil ele traz disposições gerais sobre o contrato de transporte, né, do artigo 730 ao 742, se não me engano, e depois faz um tratamento legal diferenciado que não tinha no Código Civil de 16, isso é importante anotar, não havia na codificação anterior essa distinção mais a miúde dos duas modalidades de transporte. O transporte de coisas, que está nos artigos 743 a 756, e o transporte de pessoas, do 734 ao 742. Né? O que a gente precisa a título de introdução? Verificar dos sujeitos, né? Os sujeitos, o transportador e o transportado, né? Ou que eventualmente expede um objeto, porque transportada pode ser a coisa, né? Se nós tratamos, e aí, nesse caso, chamaremos o outro sujeito de expedidor. Né? É o transportante, sempre, e o transportado, se é a pessoa, ou expedidor, se é transporte de coisas. E o preço da relação contratual, que é íncito à modalidade contratual correspondente, que a gente chama de frete, porte, né, no transporte de coisas, ou o valor da passagem, né, no transporte de passageiros. Nós fazemos contratos de transporte com frequência. Eu, quando andava muito de buzu, né, ou podemos pensar agora no metrô, nós estamos na modalidade da relação contratual. Quando viajamos de ônibus para o interior ou pegamos um avião para outra cidade, outro estado, outro país, estamos nessa modalidade contratual. E aqui o que a gente precisa entender desta relação contratual? Né? Claro, ele é bilateral, ele é oneroso, ele é sinalagmático. Né? Agora, ele é um típico contrato de adesão, embora possamos ter a modalidade negociada de cada uma das regras, há com frequência essa circunstância e que incide muitas vezes nas regras do Código de Defesa do Consumidor. E o que é que a gente precisa entender? Uma das questões que eu acho muito fascinante em relação ao transporte é imaginar a questão, e aí a gente pode fazer a distinção de transporte de coisas e transporte de pessoas, né? Primeiro, falando sobre transporte de coisas, a gente tem de pensar um pouco das disposições gerais ainda, né? Da ideia de responsabilidade civil. O contrato de transporte ele está muito ligado à responsabilidade civil. E me permita ampliar os horizontes como se aqui fosse matéria de obrigações 2. Né? Eu costumo dizer que a teoria geral da responsabilidade civil no Brasil rende um grande tributo, uma grande homenagem
ao contrato de transporte, porque boa parte da teoria da responsabilidade civil objetiva começa no transporte ferroviário, no transporte das estradas de ferro. A primeira lei brasileira que tratava sobre transporte ferroviário, ela trouxe uma menção a uma responsabilidade civil independentemente de culpa, né? Quando a gente pensa no transporte aéreo, né, nós temos aí uma situação de total vulnerabilidade de quem contrata. Você não tem como parar no meio do caminho, né? E se a gente se permitisse entrar em elucubrações futurísticas, a gente pode imaginar algumas modalidades de relações contratuais decorrentes de um contrato de transporte em que se discute o chamado, como é que chama? Pacto de Ulisses. O que é isso? A ideia da irrenunciabilidade, né? Imagine, por exemplo, se a gente fizer um contrato de transporte interplanetário, em que você vai demorar num transporte para Marte, né? E a gente vê tanto isso em filme, né? Anos num deslocamento. Não dá para voltar, né, velho? Então não dá para desistir da relação contratual depois do início da sua execução, né? Ao contrário, às vezes, no transporte de ônibus, você sai do buzu no meio do caminho, ou vai de papaiá, ou verifica esse dado, né? Você está tendo o serviço ofertado. Agora, quando diz respeito ao transporte de coisas ou mercadorias, nós precisamos ter em mente justamente essas regras relacionadas à responsabilidade civil, né? E aí, o que é que eu quero trazer aqui como uma questão interessante? É uma lei relativamente recente, de 2007, que é a Lei 11.442, né, de 2007, que é especificamente para transporte rodoviário de carga. Por quê? Porque ela, no artigo 18, fala sobre a prescrição da reparação por danos relativos aos contratos de transporte, né? Iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada, estabelecendo o prazo de 1 ano sobre esta questão da postulação. Por quê? Porque aqui é um prazo específico, por isso que eu achei interessante, porque o prazo de responsabilidade civil em geral é do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, é um prazo de 3 anos, né? E aqui houve uma disciplina legal estabelecendo um prazo menor, um tema que me parece bastante polêmico nesse ponto, para imaginar essa especificidade só e somente só no transporte rodoviário de carga, né? A gente pode trabalhar numa ideia de da relação contratual, uma referência genérica, e aí puxe para mim, por favor, Davi, o artigo 756 do Código Civil, para falar sobre a responsabilidade solidária entre transportadores. E isso é algo que pode ser bem útil na prática. Puxou aí um código? Vou puxar um código. Ótimo. Eu faço leitura. Leia para mim, querido. Artigo 756. No caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado perante o remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia por inteiro ou proporcionalmente naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano. Aqui perceba que quando você tem uma conjunção, uma coligação de contratos de transporte, nós podemos ter essa cadeia de solidariedade.
uma solidariedade que só vai se quebrar se houver prova específica do nexo causal diferenciado. Isso eu acho fascinante, porque quando você tem essas modalidades contratuais, a gente vai ter esse outro elemento. O que é que a gente precisa aprender sobre o transporte de coisas nas previsões aqui do artigo 743 até o 756, agora livre, né? A noção da descrição, que é fundamental, do bem transportado para efeito de responsabilidade civil no caso de danos. A gente precisa ter essa cautela. E aí, o complicador, muitas vezes, porque você manda uma mala quando transporta, né? E você não declara o conteúdo. E aí a gente vai incidir regras do CDC para pensar na noção de boa-fé, mas perceba se você está transportando alguma coisa com valor excepcional, não declarou, isso é extraviado, né? Note que esta situação gera um potencial risco, né, em relação ao dono da coisa. Por quê? Porque estaria fora disso, né? Essa é uma questão que me parece interessante. Por quê? Porque, pensando no nosso dia a dia do transporte, né, nós podemos ter a recusa do transporte de determinadas coisas, né? Vamos puxar aqui o artigo 747, diz lá: o transportador deverá obrigatoriamente recusar a coisa cujo transporte ou comercialização não seja permitidos ou venha desacompanhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento. E, no dispositivo anterior, que é o 746, poderá o transportador recusar a coisa cuja embalagem seja inadequada, e o que é que nos interessa? Bem como possa pôr em risco a saúde das pessoas ou danificar o veículo e outros bens. Essa aqui é uma questão que gera algum tipo de repercussão se a gente estivesse fazendo trabalhos voluntários. Eu adoraria que alguém fizesse um artigo voluntário sobre o transporte dos animais de estimação. Por quê? Porque note que essa é uma questão, não estou advogando em causa própria, tendo em vista a minha quantidade de cachorros aqui, mas levando em consideração uma circunstância cada vez mais comum, né, que é a questão das pessoas terem um animal de estabilidade emocional, né? E, nesse ponto, querem transportar, muitas vezes, porque realmente é da estabilidade emocional do indivíduo, mas muitas vezes também por um receio do transporte no bagageiro, com a possibilidade, né, de um dano, leia-se, da morte do animal, né? E aí querer transportar na cabine. E aí já há todo um campo de autorização, mas perceba que isso pode gerar um incômodo, a depender do tamanho do animal. Ou aí você diz: não, então você é pequenininho, vai. Alguém tem um pincher aqui? E sabe que pincher parece filho do capeta, de tanto estourar, né? Então, aí ataca, né? Então, é algo que a gente precisa entender nessa recusa. E aí seria um transporte diferenciado com compra de bagagem, né? Com compra de cadeira, com compra de passagem, a gente verificar essas circunstâncias. E mais, esqueça o transporte aéreo, pense no transporte rodoviário. Eu que fui juiz do interior da Bahia, e aí, com frequência, pegava um determinado ônibus para ir para a minha comarca, e a pessoa transportava galinha, transportava outros. Será que o motorista poderia recusar? Não recusava. Não recusava, digamos, por uma tradição, por uma cultura da região. Mas isso, em outros contextos, pode ser justamente
aqui uma situação em que as condições de higiene, né, e a questão da utilização mesmo, como eu falo aqui, do 746, um risco à saúde das pessoas ou de danificar o veículo, pode ser um objeto a ser trabalhado. Alguém quer se manifestar sobre isso? Eu não sei, eu tenho a impressão que se a aula fosse presencial, alguém se manifestaria. Mas, como ficou aqui no online, vamos seguindo o trem, né? O que a gente precisa também remeter aqui? Nesse caso de transporte de coisas, se há uma situação em que o indivíduo transportando, né, de repente, houver alguma interrupção, o Código Civil usa uma expressão aberta, longa interrupção. Não sabemos exatamente o que é essa longa, né? Horas, dias, semanas, meses. A gente pode dizer que semanas pode ser uma longa, mas a depender da situação de fato, é algo a se invocar. O que é que fala o artigo 753? Se o transporte não puder ser feito ou sofrer longa interrupção, o transportador solicitará incontinenti instruções ao remetente e zelará pela coisa por cujo perecimento ou deterioração responderá, salvo força maior. Parágrafo 1º. Perdurando o impedimento sem motivo imputado ao transportador e sem manifestação do remetente, poderá aquele depositar a coisa em juízo ou vendê-la, obedecido os preceitos legais e regulamentares ou os usos locais, depositando o valor. Se o impedimento for responsabilidade do transportador, este poderá depositar a coisa por sua conta em risco, mas só poderá vencê-la se perecível. Em ambos os casos, o transportador deve informar o remetente da efetivação do depósito ou da venda. Imagine, meus amigos, num transporte de carga, num transporte de feijão, num transporte de arroz, de café, de carne, e você está impedido de transportar. Não vou guardar isso indefinidamente, porque vai perecer. Então, é possível imaginar, inclusive, uma autorização legal para vender, se por acaso é perecível. Mas pode, sendo um determinado bem, haver um depósito. E, nesse ponto, nós vamos verificar de quem é o impedimento para a efetivação do contrato de transporte. E aí, o que é que nós precisamos lembrar ainda mais? Não somente essa descrição, né, e gerando uma responsabilização enquanto o indivíduo ainda está transportando, porque ele é um depositário. No sistema, antes da súmula vinculante 25 do Supremo Tribunal Federal, era algo que poderia ensejar, inclusive, uma prisão civil. Com o fim, no sistema brasileiro, na prática da prisão civil, né, nós vivemos uma situação em que a gente vai verificar uma responsabilização que não é eterna, mas que decorre efetivamente de circunstâncias de fato. Tudo isso que eu estou mencionando diz respeito ao transporte de coisas. Mas o que é que a gente precisa entender? A noção da responsabilidade do transporte de pessoas. E aqui, meu querido, nós temos uma previsão interessantíssima, que é uma inovação do Código Civil de 2002. O contrato de transporte se tornou uma hipótese de responsabilidade civil objetiva. Olha o que fala o artigo
734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Parágrafo único. É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização. Qual é o babado? Há uma responsabilização objetiva no transporte, pelo transporte das pessoas e de suas bagagens. E essa questão é interessante porque a gente não admite cláusula de exclusão de responsabilidade, ou seja, não nos responsabilizamos pelos danos sofridos pelo passageiro. Nulo de pleno direito, ainda mais imputada dessa forma de adesão. O que é que a gente precisa entender, né? E aqui é uma questão interessantíssima, porque é a noção de culpa de terceiro. Olha o que fala o 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elegida por culpa de terceiro contra o qual tem ação regressiva. O que é isso? Vamos trabalhar no nosso buzu mesmo, tá? Você está no buzu, vem um barbeiro e bate no buzu. E você sofre danos. Com isso, se machuca, perde bens, alguma coisa. Há, na previsão específica do artigo 735, uma responsabilidade civil objetiva, mesmo se tratando de culpa de terceiro. Aí a pergunta que não quer calar é: essa culpa aí é em sentido técnico, em sentido específico, ou é em sentido amplo? Por quê? Porque eu quero saber se é culpa mesmo ou se é ato de terceiro. Por quê? Porque uma das situações, não sei se Davi quer falar sobre isso, né? Uma das situações mais interessantes é a questão da segurança pública. Assalto em ônibus. Vem lá o ladrão, o marginal, o meliante, entra no ônibus, bota-lhe uma arma na cabeça do cobrador, na cabeça do motorista, assalta o que foi recolhido aqui naquele dia e assalta os passageiros. Leva o celular, leva o dinheiro da carteira, leva os cartões de crédito. A empresa que transporta é responsável por uma conduta, porque fala de culpa de terceiro, vai falar de culpa de terceiro no acidente. Quando se trata de um ato ilícito, em sentido estrito, que não tem como controlar, porque é algo referente à segurança pública, a empresa responde, e aí a gente vai ampliar os horizontes. Lembra aquelas situações, daquelas chacinas, ou quando chamavam um sniper, né, para atirar lá no indivíduo, no ônibus, acho que 51, não lembro lá, virou até filme, né, ou série, sei lá, e aí você tem um sequestro de um determinado ônibus, e aí, pelo sequestro desse ônibus, pessoas têm traumas, têm danos, a empresa responde? Já pararam para refletir sobre esse assunto? Ou, se não pararam para refletir, acham que o 734, 735, por si só, respaldaria isso? Eu confesso a você que eu conheço muita gente que defende isso. Eu não tenho um posicionamento
firmado, estrito, mas eu tendo a achar que não. Para mim, essa situação de assalto é o que a gente chama em responsabilidade civil de fortuito externo, né? O acidente, aí eu posso imaginar que o acidente de trânsito, um cara barbeiro, não sei o quê, mas uma situação de um atentado propriamente dito, de um ato ilícito direcionado, em que a própria empresa também é vítima. Eu confesso a vocês que eu tenho resistência em admitir isso como de responsabilização objetiva. Mas É, Davi, acho que quer falar alguma coisa. Fala aí, Davi. professor, eu Mas, concordo. e toma uma aguinha aqui, minha mamadeira. Eu concordo. Eu acho que o melhor, apesar de não excluir, né, o fato vindo de terceiro, o que normalmente já excluiria a responsabilidade civil, nesse caso não exclui automaticamente, mas ainda tem que analisar por algum filtro normativo. Aí eu acho que a gente tem que analisar pela lógica da teoria do risco, provavelmente, e analisar os filtros da teoria do risco e analisar se seria como o senhor falou, um fortuito externo à atividade de risco exercida pelo transportador ou um fortuito interno que estaria englobado pelos riscos assumidos pelo transportador ao exercer aquela atividade. Aí, nesse tipo de situação, é isso. Não, eu não acho que teria como se imputar no âmbito civil uma ideia de responsabilidade absoluta. Então, necessariamente vão existir situações que vão fugir do risco assumido pela parte ao exercer aquele contrato e vai poder caracterizar como furto externo. É o que eu defendo. Você é perfeito, concordo plenamente. Você trouxe exatamente como eu penso essa matéria. E isso aqui é um negócio interessante. Agora, em relação ao contrato de transporte, eu tenho um tema maravilhoso. Eu adoro fazer naquela coisa mais bem-humorada da sala de aula, brincar com isso. É brincar com o artigo 736. Por quê? Porque vocês viram que no conceito de contrato de transporte codificado, ele parte da premissa de que há uma remuneração. Eu vou usar uma expressão ainda mais genérica, uma retribuição. E aí, o que é que acontece? Olha o que fala o artigo 736. Não se subordina às normas de contrato de transporte o feito gratuitamente por amizade ou cortesia. Ou seja, meu amigo Kleber, ele está saindo lá da faculdade, ele tem um carro e alguma colega está indo na mesma direção que ele oferece a carona, a gente agradece, uma cortesia, e ele faz. Se bate o carro, ele não teria a responsabilidade, salvo, obviamente, se ele agiu com culpa. Mas, numa situação de fosse um contrato de transporte em sentido próprio, ele cobrasse para fazer a entrega do pessoal, o táxi, no Uber, no que quer que seja, e há um acidente, há responsabilização, pela forma que a gente mencionou do 734, 735. Se há retribuição, se há algum tipo de pagamento nesse sentido, nós teremos responsabilização. Está claro aí? Então, estando claro, vamos complicar. É o parágrafo único do 736. 736. Não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador auferir vantagens indiretas. E Pablo, a primeira vez que eu vi Pablo dando uma aula sobre contrato de transporte, eu dei muita risada. Por quê? Porque ele dava um exemplo do indivíduo que resolvia ir ali. Claro que era uma outra época, né? Talvez a piada fosse mais engraçada naquela época. Hoje, talvez nem tanto. Mas vamos lá. O indivíduo que é frequentador da Manuel Dias da Silva depois das 11 horas da noite, ou da Avenida da Orla,
Acho que vocês são muito novos e não sabem do que eu estou falando, ou vocês são do reggae, né? Por quê? Porque quem frequenta, não estou dizendo que utiliza esse serviço, mas passa pela noite por ali, eu moro em Piatã, então eu sempre acabo indo, voltando do trabalho ou de alguma reunião de noite, passo por ali e você sabe que ali é uma zona de prostituição, né? Então, o que que acontece? Se alguém se vale desse tipo de serviço, né, da prostituição, masculina ou feminina, tanto faz, né? Mas o indivíduo vai lá e convida um desses ou dessas prestadores de serviço para entrar em seu carro e, por um motivo qualquer, bate o carro com essa pessoa dentro, teoricamente, esse transporte ali não é gratuito, porque a pessoa está ali para lhe prestar um determinado serviço. Então, nessa perspectiva, vai incidir o 734 e não o 736. Porque, note, nós não estamos falando necessariamente em retribuição pela carona ou pela condução, mas algum tipo de vantagem indireta decorrente dessa atividade. Kleber ou Davi querem falar alguma coisa? Não, Eu imaginei o mesmo exemplo na hora que o senhor estava começando a aula. É um rapaz experiente, ele pensou o mesmo exemplo. Davi? Essa questão, professor, se aplicaria mais para a ideia da... É mais factível para o transporte de pessoas, em relação a essa responsabilidade. Mas eu fico imaginando também em relação ao transporte de coisa, como é que essa ideia poderia se aplicar ao transporte de coisa. Porque eu acho que seria mais comum, na verdade, principalmente hoje em dia, quando você compra coisas e o transporte já faz parte, quer dizer, do combo de aquisição. Seja que você compra Mas coisas pela internet. perceba, quando o transporte está no combo da aquisição, o preço está incluído. O que é perceba? Não se iluda pelo mito do frete grátis. O frete grátis, ele não é um frete grátis por, digamos assim, por condescendência ou por gentileza, não. É como uma forma de captar o cliente. E, nesse ponto, não sendo serviço gratuito, né? Ou seja, eu não estou lhe presenteando com alguma coisa minha que eu espontaneamente quis conduzir e entregar. Não. Na verdade, você comprou um determinado bem e, dentro deste valor, conseguiu, na negociação, o frete grátis. Não ache que o transporte aqui está gratuito, não. Isso é, na verdade, algo da própria oferta ao consumidor. Para mim, incide o 734, embora não tenha um pagamento em rubrica diferenciada, né, que leva a essa ideia. Aqui a gente precisa entender que você usou uma expressão legal aí, né, uma expressão interessante, que é um combo, né? Está no combo da própria aquisição do bem, né? Mas é interessante. Agora imagine o que eu posso ver no transporte desinteressado, propriamente dito. Então, o que é que acontece? Alguém empresta um determinada... Eu, por exemplo, eu gosto de fazer festa aqui, eu gosto de receber as pessoas aqui. E aí, outro dia, eu estava brincando com o pessoal da gente fazer, tipo, festa fantasia. Aí eu tenho aqui em casa as roupas de Harry Potter, da Arlequina, do Coringa, a do Batman. E aí, imagine que alguém vai fazer essa mesma festa em outro lugar. E diz, pô, você me empresta? Você me empresta? Eu digo, empresto, não está passando aí para verificar essa circunstância. Quando o indivíduo me devolve um determinado, mas no caminho gera
uma destruição, a coisa perece para o dono, ele só vai estar depositário, né? Mas o transporte, a priori, é gratuito. E aí a gente pode imaginar no 734. Se alguém, se por gentileza, você pode entregar, eu peço para a Kleber, por gentileza, Kleber, você pode entregar essas fantasias lá para Davi, já que é caminho para sua casa, beleza. Nesse ponto, Kleber tem um acidente, né? Não haveria transporte, não haveria responsabilidade de Kleber. Haveria responsabilidade de quem foi o dono, eu que mandei Kleber levar. Ou você, Davi, está me devolvendo e utilizando novamente a gentileza de Kleber para a entrega. Não teríamos responsabilidade de Kleber, mas sim sua, que eu constituí o preposto para me devolver. Né? É um negócio interessante quando a gente começa a fazer a minúcia da relação contratual. Beleza aí, gente? Todo mundo está entendendo direitinho? Edson, que foi e voltou. Beleza? Então, neste ponto, alguma dúvida específica sobre contrato de transporte? Então, eu vou passar para seguro. Né? O contrato de seguro é uma das figuras contratuais mais comuns no nosso mundo, na nossa contemporaneidade. Nós temos seguros, e eu, por exemplo, eu tive um problema no coração, né, há muitos anos, e desde então eu fiz um seguro de vida pensando em meus filhos. Mas o seguro, a gente faz seguro de carro com frequência, seguro domiciliar, né? E a gente faz esses seguros também, né, quando a gente pensa em outras modalidades de relações contratuais. O seguro é um contrato fundamental da contemporaneidade e de uma sociedade de risco. Né? A ideia de um contrato de seguro, ela tem por finalidade justamente amenizar o risco de uma responsabilização por um dano. Né? E aí a gente precisa definir lá com o Pablo o contrato de seguro como um negócio jurídico por meio do qual, mediante o pagamento de um prêmio, eu não suporto essa expressão prêmio, mas é a expressão da lei, o segurado, visando a tutelar interesse legítimo, assegura o direito de ser indenizado pelo segurador em caso de consumação de riscos pré-determinados. A ideia é que o contrato de seguro é o exemplo perfeito, didático, de contrato aleatório. Né? Eu pago o seguro de vida desde 2006 e, obviamente, eu não estou querendo ver o resultado dele. Mas é uma circunstância em que eu continuo pagando mês a mês, religiosamente isso, pensando nos meus pupilos, nos meus filhinhos. Mas a ideia de uma relação contratual securitária, né, é algo próprio de uma sociedade que quer manter o mínimo de estabilidade e segurança. Por quê? Porque hoje, e eu confesso a vocês, com pureza d'alma, não sou um especialista em contrato de seguros. Acho que o contrato de seguro, ele por si só vale um curso e não uma aula, ou parte de uma aula. Por quê? Porque ele tem toda uma disciplina importante, inclusive com a relação com a SUSEP, que trabalha nessa perspectiva, né, como digamos assim, um órgão regulamentador dessa área de seguro. Né? O que a gente precisa ter em mente que há dois princípios fundamentais sobre o contrato de seguro. O princípio do mutualismo e o princípio da boa-fé. Né? Ou seja, a ideia que a gente estabelece algum pagamento assumindo o potencial danoso que eventualmente possa
existir, é algo básico e que você faz na boa fé. Escolher uma boa seguradora e uma boa instituição financeira que respalde esse seguro é o mínimo de gerenciamento e planejamento que você pode ter na sociedade contemporânea. Quer falar alguma coisa, Davi? Eu acho importante também lembrar que talvez seja o contrato aleatório mais comumente feito, né? Os contratos aleatórios que nós vemos. Lembrar Exatamente. nesse caso também a aleatoriedade, a natureza aleatória do contrato de seguro. Nesse caso, eu também acho interessante o seguro de vida, na verdade, porque normalmente nós precisamos da aleatoriedade em relação à incerteza quanto ao objeto. E apesar de que o seguro de vida realmente existe uma incerteza contratual quanto ao objeto no sentido de quando, mas a morte, infelizmente, é uma certeza da vida. E então não existe incerteza de que, ao contratar o seguro de vida, de que o evento gerador do prêmio vai acontecer eventualmente. Existe uma aleatoriedade no contrato com relação ao quando. Então, por isso que ainda é considerado um contrato aleatório, porque a área vai envolver um dos elementos centrais do objeto, de que é quando isso vai acontecer e quando que, justamente pela incerteza de quando a morte vai acontecer, que se pode contratar o seguro, justamente porque ele é incerto. E eu acho que isso foi para dizer também que, em relação ao contrato de seguro geral, a sua questão aleatória, é porque a aleatoriedade é a essência dele. Não é só uma questão incidental. O contrato de seguro só faz sentido quando ele é aleatório. Justamente por ser uma questão incerta de que o seguro se faz e a pessoa paga pelo seguro e o segurador assume o risco do evento danoso acontecer e ele ter que pagar aquela quantia. O que é interessante a gente falar sobre o contrato de seguro, né? Os sujeitos, né? O segurado e o segurador, o documento que titula a relação contratual securitária, que é a apólice, né? Você precisa incorporar isso ao seu repertório, e a expressão, que, como eu disse, eu a critico, é a expressão prêmio. O que é o prêmio no seguro? É o valor que o segurado deve pagar à seguradora, né? Visando a cobertura do risco. E essa é uma questão interessante, só porque a gente precisa entender, pegando o gancho de Davi, que o objeto do contrato de seguro é um objeto naturalmente aleatório. Qual é ele? O risco. Ou seja, o contrato de seguro, ele pode nunca ser efetivado, embora está com a cobertura, está com o pagamento, está regular, e nunca haver o pagamento do resultado, que nunca ocorreu o dano que se quer precaver. Então, é uma aposta no futuro, né? E aí nós vamos ter diversas modalidades de seguro que precisam ser explicitadas. A gente trabalha no Código Civil com duas modalidades. Se no contrato de transporte é transporte de coisas e transporte de pessoas, no Código Civil, o contrato de seguro trabalha em duas modalidades: o seguro de dano e o seguro de pessoa. Então, a gente pensa no seguro de dano, o seguro de incêndio, o seguro de roubo, o seguro que é extremamente comum, né? E agora existem várias modalidades contratuais, inclusive no sistema norte-americano, que desenvolve muito teoria sobre seguro, que no Brasil ainda não pegaram. Quer ver um tema fascinante, Davi? Seguro de dano moral. Quando você tem uma legitimidade ampla de atuação de entidades em processo, o que acontece com frequência no sistema norte-americano? Né? O indivíduo, né, é médico,
e faz lá um seguro de erro médico, em que ele é processado por danos morais, ele aciona o seguro e a entidade seguradora, ela entra na lide para defender os interesses. Ou seja, há um reforço maior nisso, porque não é somente no pagamento, mas sim na apuração dos fatos. Há algumas séries de TV em que a gente fala de investigadores de companhia de seguros. Não sei se vocês se recordam de alguma, mas há nesse ponto uma atuação que a gente não pode desprezar. E há realmente algumas características que são importantíssimas para a gente ver na aplicação dessa situação, quem seja o pagamento do seguro. E como é que é chamada essa situação? No nome que decorre do direito italiano, que é o sinistro, né? Lá a sinistra é a esquerda, né? Mas o sinistro, né, é literalmente o evento, o acidente, o resultado de um risco que se consumou. E aí a gente vai ter, nessas circunstâncias, operada, caracterizada o dano, ou caracterizado o acidente, a quebra da relação, o evento previsto na apólice como ensejador da reparação, né? A exigência dela. Sobre o seguro, eu gostaria de aprofundar, porém, uma questão que eu acho fascinante. Mas fascinante, que é no seguro de pessoas, que é a questão do suicídio. Não sei se vocês já pensaram nesse tema de forma aprofundada. Eu quero ler com vocês o artigo 798 do Código Civil. Diz lá: o beneficiário não tem direito ao capital estipulado porque o beneficiário, o problema é aquele que receberá o bem, né? Receberá o valor do seguro feito. O beneficiário não terá direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida. E diz lá, nos primeiros 2 anos de vigência inicial do contrato, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Aí o que é que fala lá? O 797 diz lá: no caso, no seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência durante o qual o segurado não responde pela ocorrência do seu segurador, não responde pela ocorrência do sinistro. Parágrafo único. No caso desse artigo, o segurador é obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já formada. Ou seja, explicando com vagar, você faz um seguro de vida, nesse seguro de vida, você vem a falecer em um determinado período. Só que foi estabelecida uma carência. Pode? Pode. Nessa carência, se você vier a falecer, a seguradora devolve o valor, né? Obviamente com a correção monetária, mas sem juros, agora o valor o valor que foi pago pelo segurado. Se houver suicídio, o Código Civil diz lá, nos 2 primeiros anos de vigência ou da sua recondução depois de suspenso, né, não haverá o pagamento de seguro, né? E aí, neste caso, manda devolver o valor, só com a correção monetária parece mais natural, embora a lei não fala, né, disso. Esse é um tema
é complicado, não é mesmo, gente? Nós estamos falando de suicídio. É claro que há valores, há filosofia, há ideologia, mas, a priori, imaginar que o indivíduo fez um contrato de seguro para detonar a seguradora é algo estranho. Da mesma forma, a priori, suicidar-se não é um ato lícito. Nós temos o direito de cometer suicídio. Nós temos o direito, né, de termos as nossas vidas. A gente não tem direito de exortar ninguém a se suicidar. Né? Aí é, inclusive, tipo penal. Né? Instigação, auxílio, induzimento ao suicídio, aí é tipo penal. Mas você pode. É uma das coisas que se discute lá em bioética, sobre as diretivas antecipadas de vontade e coisa do gênero. Mas note que você pode se suicidar. E a gente não espera que as pessoas se suicidem. Não é mesmo? Mas perceba, e a pessoa suicida, às vezes, por uma circunstância de ideologia, de convicção, de vergonha, né? Vamos lembrar desse mundo novo que nós estamos vivendo, né? O caso lá do reitor da Federal de Santa Catarina, o Cancelier, né? Mas, às vezes, a pessoa comete suicídio porque ela enlouqueceu. Não digo que todo suicídio é louco, não, tá? Acho que isso é uma visão simplista, uma visão limitada das complexidades humanas. Mas alguém comete suicídio porque teve uma determinada modificação hormonal, né, em função de uso antidepressivos ou algo do gênero. E, nesse caso, ela vai ser excluída. Imagina que seja algo que não tenha sido sequer induzido de forma medicamental. Será que é razoável uma cláusula que restrinja isso? Esse é um tema que, de tempos em tempos, a jurisprudência se manifesta, viu, gente? E por isso que eu acho o dispositivo mais interessante da parte de seguro. Alguém quer se manifestar? Não? Edson mereceu a Câmara? Não? Não. Então, o que é que a gente precisa entender sobre o contrato de seguro, finalmente, completando uma hora de aula aí, né? É que o contrato de seguro é uma modalidade de contrato aleatório em que você tem como objeto um risco e que pode, eventualmente, nunca se consumar. Né? Vamos para outra modalidade, agora para as modalidades menos POPs. Né? Constituição de renda. O contrato de constituição de renda, normalmente os professores nem dão. Porque o contrato de constituição de renda não tem muita expressão na prática. Né? O que fala o artigo 803? Pode uma pessoa, pelo contrato de constituição de renda, obrigar-se para com outra a uma prestação periódica a título gratuito. O contrato pode ser também a título oneroso, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa, que se obriga a satisfazer as prestações a favor do devedor ou de terceiros. Na prática, eu nunca vi um contrato de constituição de renda. Né? A gente tem situações em que a renda exige, né, mas como uma decorrência de uma relação contratual, em função de algum outro tipo de prática, mas não um contrato autônomo de constituição de renda. Então, mas é uma modalidade contratual que está disciplinada. Lady Murphy, né? Começou a ter aqui o vizinho. Né? Está disciplinada no Código Civil, inclusive com regras
Eu já vi a questão objetiva de concurso sobre contrato de constituição de renda, né? Na prática, eu nunca vi. E é normalmente baseado no artigo 808. É o dispositivo que eu gostaria que você destacasse no seu código, que trata da nulidade da constituição de renda. Que fala lá, eu já vi questão objetiva com isso, né? É nula a constituição de renda em favor de pessoa já falecida ou que nos 30 dias seguintes vier a falecer de moléstia que já sofria quando foi celebrado o contrato. Ou seja, a discussão sobre os efeitos de uma relação contratual que foi estabelecida em função de uma pessoa falecida ou que veio a falecer pouco depois, né? A previsão aqui não é, pela previsão legal específica, de ineficácia. Não. Pela previsão do Código Civil, é hipótese de nulidade absoluta. Além disso, e é estranho eu gastar algum tempo com um contrato que eu nunca vi na prática, mas é que eu vejo questão objetiva. O outro dispositivo que o Código Civil, que eu já vi questões de concurso, é o artigo 812, que se refere a algo que eu vou ensinar para quem me acompanhar semestre que vem em sucessões, que é o direito de acrescer. O que é que fala o artigo 812? Quando a renda for constituída em benefício de duas ou mais pessoas, sem determinação da parte de cada uma, entende-se que os seus direitos são iguais. E, salvo estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos direito à parte dos que morrerem. Lá em sucessões, eu vou falar do direito de acrescer em sentença, e aí eu vou remontar, e se vocês me acompanharem, vou brincar especificamente. Olha, eu vou dizer, Kleber assistiu a aula, Edson assistiu a aula que eu falei do contrato de constituição de renda. E o contrato de constituição de renda é uma hipótese legal específica de vedação do direito de acrescer. Por quê? Porque a lógica do contrato de constituição de renda é muito simples. Eu estabeleci que eu vou pagar um determinado valor, ou um determinado percentual, ou uma determinada importância durante determinado tempo a alguém. Bom, e é só alguém. Não passa para outra pessoa, não se transfere a herdeiros, não acresce a outra pessoa que eu quero resolver, e nesse ponto, e se a pessoa falecer, já era, extingue o contrato. Se desde o início, se a pessoa já está falecida desde o início, o contrato é nulo de pleno direito. Beleza? Tranquilo? Estão vivos? Ainda aguentam? Por favor, aguentem, porque eu vou terminar. Vamos lá. Vamos agora a um contrato que está na moda por causa do bet, que é o contrato de jogo e aposta. O contrato de jogo e aposta, né, é um exemplo típico, e vocês devem ter ouvido falar do contrato de jogo e aposta em obrigações 1. Quando nós, dando aula sobre classificação das obrigações, nós falamos das obrigações naturais. Alguém se lembra o que é uma obrigação natural? É pedir demais? Uma manifestação agora? É só porque aula online tem que ficar molhando o bico. Alguém quer dizer alguma coisa? Edson ficou com medo, tirou o vídeo. Não? Uma obrigação natural, gente, é uma obrigação jurídica, mas ela é uma obrigação incompleta.
ela é uma obrigação que não tem exigibilidade. Ou seja, ela é jurídica, ela não é nula, ela não é inválida, portanto, mas ela é, se alguém paga, bem pago está, mas ela não é exigível judicialmente. O melhor exemplo de obrigação natural que vocês aprendem em Teoria Geral do Direito Civil 2 é o quê? A dívida prescrita. A dívida prescrita é uma obrigação natural, é uma obrigação jurídica, só que não tem exigibilidade. E aí, o que é que eu estou falando sobre isso, gente? Porque a dívida de jogo e aposta é uma obrigação natural. Ou seja, ninguém pode dizer que uma dívida de jogo e aposta é ilícita, fora os jogos ilícitos, os jogos proibidos. Mas uma dívida, você apostou que o Bahia ainda não vai cair, e eu estou torcendo que você ganhe essa aposta. Ou você apostou que o Vitória não vai subir, ou outro reverso. Estou até provocando Bahia e Vitória aqui, ninguém se manifesta, meu Deus. Então, nesse ponto, você faz uma aposta dessa, ganhou, perdeu, você paga pelo fio do bigode. Você paga pela sua honorabilidade. Você paga, é uma dívida jurídica, mas ela não pode ser exigida judicialmente. E essa é uma questão interessante. Fala lá o artigo 814. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. É uma discussão de incapacidade. Ou seja, uma dívida de jogo, né, não pode ser objeto de uma ação judicial. Parágrafo 1º. Estende-se à disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, novação ou fiança de dívida de jogo. Mas a nulidade resultante não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé. Você faz um contrato de doação ou um contrato de compra e venda para pagar a dívida de jogo. Não pode, vai ser nulo também, salvo se proceder para terceiro. O preceito contido nesse artigo tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os jogos e apostas legalmente permitidos. Parágrafo 1º. Excetuam-se igualmente os prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artista, desde que os interessados se submetam às prescrições legais e regulamentares. É o caso do show do milhão. Show do milhão não é aposta. Show do milhão não é. Claro que uma pergunta, uma sabatina, depende da área, depende da sorte, de você saber a resposta. Mas você estuda para isso. O show do milhão, a premiação do show do milhão, ela é exigível. Né? Agora, por quê? Porque ali é uma questão intelectual. Agora, a dívida de jogo de futebol ou de qualquer outra modalidade, não. Kleber levantou a mão. No meu trabalho, a gente lida com essas empresas de bet, né? Então, elas têm muito dinheiro mesmo. E a gente percebe, pesquisando na internet, que tem muita reclamação de aposta que não foi paga. Né? Se a gente colocar qualquer pesquisa simplérrima que a gente fizer no Google, a gente vai ver a quantidade de reclamações
de apostas que foram realizadas e que, por algum motivo, a Bet declinou do pagamento. Nesse caso, eu lembro que acho que no governo Temer, essas bets, as apostas esportivas, teve uma lei aprovando elas, mas elas ainda não foram regulamentadas. Tanto é que algumas bets dessas, elas diminuíram um pouco o investimento em campanha publicitária, porque elas estão na expectativa de que essa regulamentação saia agora, nesse primeiro ano do governo Lula. Então, elas não sabem quanto elas vão precisar, quanto vai ser o imposto em cima, né, porque elas estão aí há mais de 5 anos aí surfando sem pagar imposto nenhum. Nesse caso de uma aposta que não foi paga, ela pode ser cobrada na justiça, porque apesar dela não estar regulamentada? Olha, querido, O exercício da atividade? a partir do momento em que se depende só e somente só da área, se depende só e somente só da sorte, para mim se enquadra no dispositivo. Entende? O que você vai ter propriamente, que é objeto de ação, e aí pode sim, são jogos oficiais, a loteria esportiva, a Mega Sena, a ideia estabelecida pelos... Esta atuação privada em aspectos relacionados à área é algo que ainda está carecendo dessa regulamentação. Ela não é... Agora, o complicado é falar isso por leigo. Ele não é ilícito. Eles não estão no campo da ilegalidade, mas eles estão num campo de obrigações naturais. Então, é algo complicado porque você tem estruturas que estão na ilegalidade e, às vezes, cumprem muito mais. O jogo do bicho. Jogo do bicho é uma coisa interessantíssima, né? Porque jogo do bicho é ilegal, só que, se você jogar no bicho e ganhar, você recebe. Por quê? Porque é calcado numa credibilidade. Claro, eu não estou sendo leviano e dizendo que você recebe. Mas é calcado numa credibilidade da própria instituição, ainda que baseado em licitude, né? É um negócio complicado. Eu sugeriria, Kleber, que já que você trabalha com isso, faz um artigo sobre isso. Para mim ia ser ótimo receber um texto seu. Na verdade, eu estava pensando, no início da aula que o senhor estava falando, estava pensando em levar o TCC para essa área. Eu acho ótimo, querido, até mesmo pela visibilidade social do tema, pesquisar isso. E aí, claro, você, inclusive, me serve nesse ponto de uma forma ótima, porque o que você conseguir achar que fugir dos dispositivos, dos preceitos normativos tradicionais em sede de jurisprudência, poxa, eu vou incorporar no meu livro. Vou trazer para o meu livro e ainda vou citar você. Olha só. Citar, não é citar, tá certo? Mas vamos lá. Eu acho ótimo, porque a gente amplia horizontes, né, nesse campo de pesquisa. Acho que o Davi quer falar uma coisa desse movimento. Fala aí, Davi. Porque eu não achei aqui para levantar a mão. Achei agora. Desculpem por ter interrompido. O que eu comentar também, professor, que eu acho importante levar isso em consideração, também é ter a ideia de que a disciplina do Código Civil são de relações puramente cíveis. A priori, são de contratos puramente cíveis. Mas a disciplina que vai ser aplicada, a questão da principiologia que vai ser aplicada sobre isso, tem que levar em conta a realidade da operação econômica mesmo, subjacente. Qual é a realidade da operação econômica subjacente? Então, eu acho que foge um pouco da disciplina, a realidade desse tipo de contrato, vamos dizer, que os consumidores vão fazer com esse tipo de bet, com esses sites de aposta, é uma realidade que foge um pouco da disciplina prevista no Código Civil, porque não vira uma relação puramente civil. É uma relação não apenas consumerista, mas também uma relação de realmente vir uma atividade empresarial, uma atividade econômica empresarial desse site de aposta. Aí eu acredito que já foge, vamos dizer, a disciplina, o âmbito provavelmente previsto pelo legislador ao codificar esse tipo de contrato. Não é uma aposta civil entre duas pessoas cíveis, é uma relação entre uma pessoa civil que está fazendo aquilo com a esperança de ganho e uma empresa que faz a gerência de risco daquilo.
Então, tipo, tá na atividade de risco. Enquanto nós temos, na mesma, digamos assim, no mesmo ânimo dessa restrição dessa gerência de risco em atividade empresarial, no nosso sistema positivo. É só você lembrar do fechamento dos bingos no Brasil, né? Ou seja, você tem uma restrição de uma atividade que era uma atividade empresarial e tinha lá, dentro de uma perspectiva também ligado à área, mas houve, num primeiro momento, uma regulamentação e aí, de repente, por uma canetada, fechou-se, né? E aí você pode perguntar para os seus tios ou tias e vós e avós, né? Como isso impactou no início desse século o Brasil, né? Nós tínhamos aí alguns bingos que eram verdadeiras casas de encontro social. Mas essa restrição, uma das fundamentações foi justamente essa restrição a esse tipo, e era uma atividade empresarial. Entende? É preciso entender, nesse ponto, essas restrições que se impõem à sociedade. Mas eu quero muito que Kleber faça esse texto, viu, Kleber? Quem sabe o seu TCC, acho que a gente pode ampliar os horizontes e trazer elementos muito legais para obter um resultado. Quem sabe uma modificação legislativa, e se vier no atual governo da federal, né, uma disciplina legal específica, beleza, né, velho? Acho que vai ser algo sensacional. Né? Mas vamos lá. Davi ainda? Não, não. Ok. Vamos aqui, chegando perto do final. Quero falar, vou tentar acabar às 4 horas, vamos lá. O contrato de fiança. Gente, o contrato de fiança é um contrato extremamente importante e regulamentado no Código Civil do artigo 818 até o artigo 839. O contrato de fiança é um contrato extremamente importante, porque a palavra fiança, ela juridicamente é significativa. Ela é tanto uma relação contratual acessória, quanto é um instituto do direito processual penal. Não é o Instituto de Direito Processual Penal que está tratando aqui. Mas a ideia de fidúcia, a ideia de confiança, ela está presente nas duas modalidades. Na nossa, o que é o contrato de fiança? O que é que fala o artigo 818? Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Perceba, meus amigos, que a gente fala de fiança, quando aprende obrigações 1. A gente fala de fiança quando fala de uma relação jurídica estabelecida entre quem não é devedor. E essa é uma questão interessantíssima, porque o indivíduo que vai afiançar, ele não tem dívida. A relação jurídica dele é acessória de uma relação jurídica obrigacional principal. Ou seja, no contrato de fiança, você assume a solvabilidade de uma dívida que não é sua. Você pode fazer isso, inclusive, gratuitamente. Ser fiador é o espaço natural de paz, né, na relação com seus filhos. Mas perceba que o fiador é alguém que assume nessa relação contratual a obrigação de pagar uma dívida que não é sua. E fazer isso é algo que importa uma relação de muita confiança, porque você está calcado na solvabilidade do devedor principal, na
na sua capacidade de cumprir a dívida. Se você faz isso espontaneamente. E por isso a menção a pais e filhos. Mas perceba, fora uma relação de pais e filhos ou de extrema confiança, quem é que vai assumir dívida por terceiro? Um banco. E vai assumir de graça? De jeito nenhum. Você, ao fazer um determinado contrato de fiança, você assume perante aquele que vai ser o fiador a obrigação de pagar a ele e lhe dar garantias, não é mesmo? Perceba que uma fiança bancária é ótimo para mim como juiz em uma determinada relação contratual. E também uma relação processual, né? Eu estou lá com determinada ação e o indivíduo precisa garantir a execução para poder discutir. Ele não tem patrimônio imediato que possa ser líquido para poder garantir, ele junta a fiança bancária. Ou seja, não é que ele vai pagar, ele está fiado que o valor é menor do que está sendo executado. Por isso ele pede a fiança. Mas é um caso típico de obligatio sem débito, para usar as expressões do direito romano, ou, em português, de responsabilidade sem dívida. Por quê? Porque o fiador não é devedor. Ele é responsável. Ele se obriga a pagar se o afiançado não pagar. Está claro? Então, você precisa entender que o contrato de fiança é um dos melhores exemplos de um contrato acessório. Porque ele não existe de forma autônoma. Ele só existe porque existe uma relação jurídica obrigacional anterior que potencialmente pode ser descumprida. Ele existe o contrato de fiança, ele só existe em função dessa relação obrigacional, e se essa relação obrigacional for regularmente cumprida na forma como pactuada, o contrato de fiança simplesmente funciona como uma garantia. Mas como as pessoas não são tão afetas assim a cumprir as suas dívidas, se executa fiadores com frequência. E aí nós temos essas previsões dos artigos 818 a 839. Lembrando que os efeitos da fiança são pessoais. E nessa perspectiva, ele tem o direito ao que nós chamamos de quê? A palavra mais importante sobre fiança, o benefício de ordem. É o artigo 827. Vamos lá, gente? O fiador, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem a que se refere esse artigo deve nomear bens do devedor, citos no mesmo município, livres e desembargados, quanto bastem para solver o crédito. Aqui é uma situação interessante. Por quê? Porque você não é só o benefício de ordem. Você vai ter um dever de colaboração para a execução da dívida. Né? O problema não é meu. Procure lá. Indique o bem. E isso é interessantíssimo quando nós falamos sobre benefício de ordem. Duas coisas sobre benefício de ordem. Primeiro, vocês são de uma geração de modelinhos. Tá? Vocês gostam do modelo para fazer a petição. Eu sou de uma geração de coisa pior do que modelo. Eu sou de uma geração que tinha formulários. Então, o cara queria fazer um contrato, ia numa papelaria e pedia um formulário de um contrato de compra e venda, de locação. Vocês
são da geração do computador. Então, vocês pedem um modelinho e adaptam. Eu não posso falar de qual modelinho vocês receberam, mas eu posso dizer uma das coisas mais surreais para a minha geração, que tinham lá essas preguiças de fazer o formulário, que o formulário de fiança da Tilibra abria mão do benefício de ordem. Estava escrito lá, o cara assinava, não, comprava lá o contrato de fiança, o instrumento contratual, o formulário do instrumento contratual, e se estrepava bonito. Por quê? Porque o benefício de ordem não é absoluto. Ele pode abrir mão e, com frequência, se abre. Entenderam? Então, a importância da compreensão do contrato de fiança está ligado a isso. Geovaldo tem uma pergunta. Fala aí, Geovaldo. Professor, boa tarde. Eu fiquei sem entender o que é esse benefício de ordem, exatamente. Poderia me explicar novamente, por favor? Explico, querido. É o seguinte, se eu vou botar nome aos bois para ficar mais fácil. Você é o devedor. Ele caiu. Ah, não, está aqui. Geovaldo, você é o devedor, Edson é o credor e Kleber é seu fiador. Você tem uma dívida com Edson e colocou Kleber como seu fiador. O que é que acontece? Se Edson não está te achando, ele pode processar Kleber direto. O que é que acontece? Se você não abriu mão do benefício de ordem, né, em tese, ele teria que processar você primeiro para depois ir atrás de Kleber. Kleber tem o direito, se não abriu mão do benefício de ordem, de, ao ser processado por Edson, dizer, opa, não me execute não. Cadê a prova de que você tentou executar Geovaldo? Só que o que é que temos de acréscimo a partir de 2002? Kleber tem que dizer, cadê a prova da execução de Geovaldo? Geovaldo tem a casa tal, tem o carro tal, tem que indicar os bens. Entende? E aí, processo é extinto sem resolução do mérito em relação a Kleber. Entendeu, Geovaldo? O Geovaldo ligou a câmera e apagou. Mais ou menos, professor, mais ou menos, Hã? mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, não. Vamos Eu entender. ainda estou com dificuldade aqui. Eu estou querendo... É tão raro ter perguntas em aula online, eu quero que você saia com a dúvida. Professor, Diga. e se o fiador morre? Se o fiador morre, a dívida é pessoal, ou seja, não se transfere a fiança a seus herdeiros. Entendi. Mesmo se o fiador já tiver começado a pagar, no caso. Perceba, aí o que é que acontece? Se o fiador já foi executado, ou seja, há um título que está mandando ele pagar. Ele não está pagando ainda. Depois que mandou ele pagar, ele morreu, o patrimônio dele responde. O patrimônio dele responde sempre. Agora, se ele morreu antes de ser executado, não há como pensar em garantia. Você tem que entender cronologicamente. Ele está vivo, mandei executar, entrou na lide, estou executando, morreu, o patrimônio dele responde. Não é o patrimônio dos herdeiros, é o patrimônio dele. Em tese, com a morte vai para os herdeiros, mas é o espólio que está respondendo. Se, porém, o cara não pagou e eu ainda não processei o fiador morreu, já era herança. Professor? No parágrafo único do dispositivo 827, quando ele coloca livres e desembargados, Sim. seria exatamente o quê? Livres e desembargados é uma expressão bem antiga, né? Quando a gente pensa em bens livres e desembargados, ou as pessoas ainda usam a expressão desembaraçados, seriam bens que não são objeto de constrição, bens que não estão garantindo outras dívidas. Um bem, por exemplo, que esteja já penhorado em outros processos não conta, ou um bem Mas como que é que o fiador vai saber disso? esteja empenhado ou hipotecado também não conta.
Eu lhe interrompi, fale. Desculpe, como é que o fiador vai conseguir fazer a indicação de um bem que esteja livre e desembargado? Ele ainda tem que apontar que esse bem ele não tem nenhum tipo de restrição? Não basta só apontar a existência do patrimônio? Você está indicando, dentro do seu conhecimento. Vamos imaginar, numa situação concreta, quem é que oferece fiança, fora pais e filhos ou amigos muito próximos? Banco. Para você ter feito o contrato de fiança, o banco já lhe pediu a indicação de todos os bens para poder fazer isso. Ele já tem essas informações lá, desde o começo. As informações podem estar desatualizadas, é verdade. Mas aí é uma questão do decurso do tempo. Por isso, a limitação temporal das relações contratuais. Entende? Agora, entendo a sua dúvida quando a gente pensa em João José, ou você, Edson e Geovaldo. Né? Pô, como é que eu vou saber? Pô, velho, mas você que quis ser amigo aí de Geovaldo e ficou de fiador dele. Você que tinha uma determinada confiança nele. Eu não confiava. Cadê o Geovaldo aí? Vou abusar, Geovaldo. Geovaldo, liga a câmera para ele abusar. Entendi, professor, já. Você que está querendo dar um apoio aí para esse caloteiro do Geovaldo. Hein, Geovaldo? Você está sendo chamado de caloteiro aqui, você que é burro. Eu não, professor, não sou caloteiro, não. Eu pago minhas dívidas. Você não pagou a Edson? Aí, se você não pagou a Edson foi lá, Creu, velocidade 5 em Kleber. Porque Kleber abriu mão do benefício de ordem. Entendeu? Entendido, professor, A entendi. fiança tem muito dessa característica. E a fiança é um típico contrato de fidúcia. Um contrato em que você assume a garantia de uma dívida que não é sua. O que é, numa linguagem mais simples, um esparro, né? Diga aí, Davi. É o melhor jeito de perder um amigo, professor. Hã? Ser fiador dele. É o jeito mais rápido de perder um amigo, é ser fiador dele. O jeito mais fácil, um dos jeitos mais fáceis de perder um amigo é ser fiador, sabe? Ser fiador é um esparro. Eu não sei se eu estou adiantando, professor, mas acho que é importante também falar que existe benefício de ordem entre fiadores, com base na ordem dos fiadores. Exato. Não, é ótimo você falar sobre isso. Quando existe multiplicidade de fiadores, existe benefício de ordem entre eles. E se eu não me engano, professor, os fiadores eles podem renunciar do direito do direito de ordem entre si, mas não com relação ao devedor. Não é isso? Não, em relação ao vendedor, ao devedor, eles podem, mas eles não podem na ordem que foi estabelecida lá eles. Ou seja, quem abre mão do benefício de ordem é o fiador, né? Então, agora, se existe uma ordem entre eles, a gente tem que seguir essa ordem. Então, se forem fiadores, assinem por último e não renunciem o benefício de ordem. Exatamente. Não renuncie, pelo menos para entrar nesse esparro. Como você gosta muito de jeito empresarial, vale a pena também fazer a comparação da fiança com o aval. O aval é uma relação fidejussória, uma relação de fidúcia também estabelecida em relações jurídicas empresariais, comerciais. E aí a diferença do aval para a fiança, em essência, é só o benefício de ordem. E o aval não tem. Entende? No aval já é responsabilidade solidária. E aí, na fiança, você tem esse benefício. Sim. Beleza? Qualquer dúvida pode perguntar, viu, gente? Ó, Edson foi lá, foi passear. Né? E aí estamos chegando ao final. O final aqui é falar de duas modalidades contratuais que eu posso colocar as duas no bolo. Por quê? Porque elas estão classificadas no Código Civil como contratos, modalidades contratuais. A transação e o compromisso. Eu
reconheço, ensino a transação e o compromisso como modalidades contratuais específicas codificadas. Mas a gente precisa entender que não era bem assim. No Código Civil de 16, transação e compromisso não estavam na parte de contratos. Eles estavam na parte de obrigações. Por quê? Porque a transação era uma forma para a extinção de obrigações pelo estabelecimento de concessões recíprocas. Ou seja, o que fala o artigo 840, é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Ou seja, cada um abre mão de alguma coisa, a gente estaria fazendo uma transação. A gente ensinava isso, ainda na vigência do Código Civil 16, em obrigações mesmo. Por quê? Porque a lógica da transação era a extinção da relação obrigacional originária, né, através dessas concessões. Qual a diferença disso para a novação? A novação geraria uma criação de uma nova relação jurídica obrigacional para extinguir. A transação extingue de vez. E a ideia, ela se disseminou por causa dos juizados especiais, da Lei 9.099, na ideia de transação preventiva. E há muita resistência, e aí eu falo com lugar de fala específico, para a transação no direito do trabalho. Por quê? Por causa do sistema de proteção trabalhista e do reconhecimento de vulnerabilidades. Quando a gente fala de irrenunciabilidade de direitos, isso inviabiliza uma transação no sentido estrito. Mas se você abre a mente, você pode achar a possibilidade de transação, né, no que diz respeito ao risco. Porque, muitas vezes, você tem o risco não somente de não reconhecimento do seu direito ou da sua postulação, mas, às vezes, o risco da insolvabilidade decorrente do tempo, velho. O dinheiro acaba. E, às vezes, você aceita fazer uma transação recebendo um valor menor para receber agora, em vez de, teoricamente, receber daqui a 2 anos. Então, o grau de flexibilidade que as pessoas tenham sobre esse tema vai permitir a caracterização ou não de uma transação, uma aceitação ou não de uma transação. A mesma coisa com o compromisso. Vou ler os 3 dispositivos, os compromissos só são 3, então fala lá. Artigo 851. É admitido o compromisso judicial e extrajudicial para resolver litígios entre pessoas que podem contratar. 852. É vedado o compromisso para resoluções de questão de Estado, de direito pessoal e família, de outros que não tenham caráter estritamente patrimonial. 853. Admite-se nos contratos a cláusula compromissória para resolver divergências mediante juízo arbitral na forma estabelecida em lei especial. Que zorra é o compromisso? Pegou, Kleber? Não pegou, não? Que zorra é o compromisso? É um negócio... Eu não consigo enxergar eu não consigo enxergar essas duas modalidades como contrato. Na verdade, elas são formas extintivas de relações jurídicas obrigacionais, mas elas têm uma característica de um negócio jurídico. Elas são contrato por força de lei, tá? Não dá para dizer que não são contrato. Elas são contrato por força de lei. Mas elas, na verdade, são negócios jurídicos para a extinção de relações jurídicas obrigacionais. A transação mediante concessões recíprocas e o compromisso é a base para a arbitragem. Seja na cláusula
cláusula compromissória numa relação jurídica obrigacional antes do litígio, seja no compromisso arbitral no momento de submeter. Porque a lógica do compromisso é simplesmente nós juntos, porque podemos contratar, vamos estabelecer um compromisso para resolver essa questão. Ou seja, é a essência de uma relação contratual, mas no compromisso é uma relação contratual para resolver um problema. Isso a gente ensina em arbitragem. Ou seja, o compromisso é a modalidade. E aí eu preciso dizer, Cleber, é contrato, mas é porque, na verdade, é um negócio jurídico. É a modalidade contratual que autoriza a utilização da arbitragem antes do conflito, a cláusula compromissória, ou a modalidade contratual que submete o conflito já existente à arbitragem, o compromisso arbitral. Ou seja, é um contrato para resolver um problema de natureza patrimonial. Sempre isso. Entendeu agora? É difícil, porque quando a gente trabalha fiança, seguro, transporte, compra e venda, doação, locação, empreitada, prestação de serviço, você tem sempre um objeto específico. No compromisso, o objeto é resolver o problema. Na transação, o objeto é resolver o problema, mas imediatamente. É resolver o problema mediante concessões. Transação. Compromisso. Resolver o problema mediante alguma forma que a gente vai estabelecer. Aí, a gente diz, então, o compromisso só serve para arbitragem? Na prática, sim. Mas perceba que a modalidade contratual de compromisso ela é mais ampla que a arbitragem. A gente podia criar uma nova forma de solução de conflitos mediante compromisso que não fosse a arbitragem. Só que a arbitragem é tão genérica, tão ampla, que abrangeria tudo. Mas, professor, também, uma coisa também importante é porque cada vez hoje é mais comum nessa ideia de justiça multiportas é que os métodos de resolução de conflitos geralmente serão conjugados. Então, muito comum que as cláusulas arbitrais seja na prática que seja conjugada com mediação. Várias modalidades. E as modalidades seriam por compromisso. Ou seja, o compromisso legitima a atuação na mediação. E conversar com o Fred Didier, talvez, se ele veria que ele tanto discute, né, o negócio jurídico processual na forma de compromisso, porque imagino também que seria plenamente possível realizar um compromisso. O negócio jurídico processual, para mim, é um compromisso. O negócio jurídico processual é um negócio jurídico estabelecido dentro de uma relação jurídica processual para o estabelecimento de determinadas regras aplicáveis aos litigantes. Sim. E também tanto pode ser prévia quanto posterior ao litígio, né? Eu não ouvi. Que também, assim como a cláusula arbitral, ou compromisso arbitral, também poderia ser anterior. Pode ser prévia. Estabelecer um contrato já, certas regras de resolução. Dando as partes. E o grande lance, querido Davi, a sua observação é muito importante, o lance que envolve transação e envolve compromisso é a disponibilidade de direitos e a autonomia das partes. E por isso a resistência à arbitragem nas relações de trabalho, à arbitragem nas relações de consumo, né? Mesmo havendo interesses patrimoniais. Perceba que a arbitragem veio para o direito individual do trabalho com a reforma trabalhista, numa perspectiva muito de abrir as portas ou as mentes dos operadores do direito. Não veio com força para as relações consumeristas, por exemplo. Agora, a trava, e aí que eu digo, a trava nas relações de família é porque lá nas relações de família a gente trata de muitas de questões existenciais. Mas o note é perfeitamente possível pensar, e aí, claro, o grau de
de maturidade jurídica, é perfeitamente possível imaginar isso se as partes são capazes e têm um devido assessoramento jurídico, pensar nos aspectos patrimoniais. Por que uma partilha não poderia ser feita por arbitragem? Não pode, porque já temos lá direitos fundamentais, não sei o quê, vai ter conversa. Eu participei de uma banca, tem um mês e meio aí, no Orientando João Glicério, né, sobre arbitragem e inventário. E aí eu falei, ó, difícil aqui é superar a trava da legítima. Mas em aspectos que não tem um problema, na parte disponível, não daria. Se eu não me engano, o inventário de Michael Jackson, se não me engano, foi feito por Mas aí é um arbitragem. sistema normativo. Então, Não, eu sei, mas só comentário em relação a isso, porque em então não relação a... é difícil para a gente pensar em aprofundar. Beleza? Gente, está dando 4 horas e eu consegui finalmente terminar o programa, né? Não há questões novas a trazer. Quero dizer da minha satisfação, meu privilégio de tê-los acompanhado nesse semestre. Vou baixar essa aula e vou gravar lá, botar no meu canal no YouTube. Pode ser que o nosso amado João Glicério já tenha colocado também no canal dele, sem problema de minha parte, está autorizado de minha parte. E quero agradecer mais uma vez a Davi, que atuou como monitor nesse semestre. Foi um prazer ver a sua dedicação, o seu cuidado na atuação, e agradecer a cada um e cada uma que me suportaram até essa aula extra, e espero que a vida nos proporcione outras oportunidades de encontro, porque se a vida é a arte do encontro e do desencontro, eu prefiro torcer por um reencontro com vocês. Que Deus os abençoe. A gente se encontra na próxima aula, beleza? Próxima aula não, próximo semestre, ou nos TCCs, ou lá na Justiça. Vão lá, estão de bobeira, terminaram o semestre. Quem estiver em Salvador, vá lá assistir a audiência comigo, vai ser um prazer recebê-los lá na minha unidade jurisdicional. Não vou dizer que ninguém vai na minha vara, porque senão o baiano vai dizer lá ele. Tá certo? Edson falou uma coisinha do lado? Não, foi para a pessoa que está do lado dele. Então, vou encerrar a gravação. Davi, quer falar alguma coisa? Fale, Davi. Não, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente ao professor, muito obrigado pela oportunidade, foi muito legal, inclusive utilizei muito aqui na prática também. Eu acho que tem um caso que talvez a gente ganhe, porque eu relembrei de algumas questõezinhas relacionadas a contrato de prestação de serviço e vou utilizar os macetes ao meu favor. Ganhar tem que pagar uma rodada de alguma coisa para a turma. Quando os honorários caírem, eu pago a rodada de cerveja para a turma. Mas gostaria de agradecer também a todos a participação. Minha última monitoria na faculdade, que agora eu vou formar finalmente. Minha quarta e última, mas foi um prazer participar com todo mundo. E é isso. Gostaria de agradecer profundamente ao professor e a toda a turma. Até a próxima. Então, até a próxima. Alguém quer falar mais uma coisa ou posso encerrar? Edson quer falar? Está com o áudio aberto. Não, professor. É que você abriu o áudio, aí eu esqueci. Kleber quer falar? Não, professor. Então, a gente se encontra na próxima oportunidade. Um abraço a todos e todas. Vou parar a gravação agora.